Eu peguei um Uber esses dias que ele levou 7 facadas. E tá vivo para contar essa história. Presta atenção, antes de eu te falar esse feito. Eu peguei um Uber esses últimos dias e literalmente na hora que eu entrei, ele perguntou assim pra mim: E aí, irmão, como é que tá? Tá bem? Eu falei: Tô melhor que ontem. E ele foi e me respondeu ao eu perguntar: E como você está? Ele falou: Eu estou lindo, bonito e bem. Na verdade, ele falou: estou bem lindo. Foi isso. Ele estou bem lindo. Foi isso mesmo. Aí a gente começou a conversar, conversar. E quem é espiritualizado sempre cai na conversa do todo, que é Deus. Deus é tudo que é que existe. Então, a gente começando a conversar, conversar, conversar. Ele disse que vivia uma vida escassa, tinha perdido a mulher, tinha literalmente perdido o trampo, tinha perdido bens materiais, tinha perdido tudo. Estava no vale das sombras. Então, literalmente, ele resolveu entregar a sua vida ao todo. Literalmente, se tornou consciente que ele e o Pai é um só e que viver sem servir à vontade do todo acarreta sempre em frustração, em percas, em tudo que é que existe. Ele literalmente tinha perdido até a mulher que ele amava. E quando ele entregou a vida ao todo e começou a seguir as suas ordens, em uma semana a mulher telefonou para ele, disse que queria conversar. Em resumo, ele voltou com a mulher, se casou, ele literalmente adquiriu um apartamento que o todo proporcionou a ele, adquiriu um carro do ano e literalmente, até, presta atenção nessa história rápida, ele foi fazer uma entrevista de emprego e ele tinha anos que literalmente não tinha feito nenhum exame, nenhuma prova, e tinha um exame para fazer. Como ele já estava espiritualizado, ele falou assim: Pai, ele chama como eu chamo, Pai. Eu entrego essa prova em tuas mãos, mesmo não sabendo nada. E ele fez. E a segurança interna, no todo, literalmente, ele já sabia que estaria aprovado. Que já estava aprovado antes mesmo de executar a prova. E literalmente ele até falou com a menina, ele falou: eu realmente nunca me fiz nada, mas seja feita a vontade do Pai. Vou fazer aqui e já está feito. Pronto. Adivinha só, ele passou na prova, mesmo não sabendo nada da prova, porque ele entregou na mão do Pai e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e entregam a vida ao Pai Celestial. Literalmente, eu conversando com ele, e eu falei do meu testemunho de choque de 13 mil volts que entrou na mão e saiu na barriga, ele falou: E eu, mano, tomei 7 facadas e estou aqui vivo. Veja, todos aqueles que entregam a vida ao Pai, até por morte, são imortais. E todos nós somos imortais. Em verdade e em espírito. Somos seres espirituais com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. O espírito é a nossa real essência. E Deus é espírito. E adorem, e adora, que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Eu quero te resumir com essa história. Presta atenção. Todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, que é literalmente uma época de fracasso, onde vamos errar e vamos cair. Eu, esses últimos dias, quando eu fui para minha viagem no Rio de Janeiro, presta atenção nisso. Literalmente, eu cometi um fracasso, que quase me destrói. Literalmente, eu estava me pegando, voltando à minha velha autoimagem. Tinha um cara que fumava, bebia, se prostituía, etc, etc, etc. Então, ao voltar para essa autoimagem, por um período curto, rápido de tempo, eu me peguei em um fracasso e literalmente me desconectei com o pai. E o pai me avisando várias vezes e eu indo contra a vontade. Eu falei: Pai, é só um pouquinho. Esse pouquinho, quando você entra em um buraco, o buraco vai se tornando mais largo. Você vai caindo cada vez mais fundo. Foi isso que começou a acontecer comigo. E literalmente eu me peguei em um fracasso terrível. E eu me afastei de tudo e de todos e fiquei conversando com o pai. Só que não estava sentindo o pai como sentia antes, com aquela confiança, com aquela autoestima, com a unificação com o pai. E em resumo, eu fiz uma única coisa. Eu comecei a me fazer perguntas e o pai me fez uma pergunta assim: Você que prega que eu sou um com todos e que toda solução está contida em seguir os seus poderes, sou eu mesmo em você, por que você que prega isso não está usando ao seu favor? E falei: Bingo! Nossa! Essa foi uma facada real. Falei: É mesmo, porque eu que prego que somos um com todos e que temos poderes espirituais que podemos usar para solucionar tudo e manipular essa realidade do jeito que a gente quer. Estou me pegando nesse período de fracasso. Aí eu comecei a cavar mais fundo e veio uma frase de Napoleão Hill: Todo fracasso traz por si uma benção equivalente, uma benção
equivalente. E realmente é verdade. No Manual da Vida diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, eu segui a minha intuição. O pai falou comigo assim, a sua intuição é a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele falou assim, fique em jejum, mas não em jejum comum. Fique em jejum dentro do seu quarto, deitado na cama, sem comer, sem beber água, sem tomar banho, sem nada, por um dia inteiro. Por um dia inteiro. E eu literalmente fiquei na cama deitado e fazendo o que? Reconstruindo as cenas mentais do fracasso. Eu peguei o fracasso e usei como um bênção equivalente. Eu comecei a reconfigurar isso na minha mente, olhando o positivo nisso e reconfigurando as imagens mentais. Então, literalmente, eu mudei a percepção do fracasso e do sucesso. Isso foi levando minha autoestima, isso foi me entusiasmando e eu querendo levantar da cama para agir, para trabalhar. Para não, vai ficar em jejum dentro do quarto até o outro dia. E quando deu meia-noite 7, eu saí desse jejum e já voltei normal, já voltei literalmente espiritualizado de novo, interconectado com o Pai. Antes disso, eu estava me afundando no fracasso, cada vez mais indo mais fundo e remoendo isso na mente. E começou a vir pensamentos de outras pessoas, literalmente vindo: ah, o que fulano vai pensar, ah, o que ciclano vai pensar, isso e aquilo. E quando eu mudei, é como o livro que eu li hoje, que o pai mandou ler. Tá ali, isso aqui, ó. O poder está dentro de você. Eu li esse livro 3 horas de relógio. É 40, 94 páginas. E esse livro diz assim, ó, que todas as limitações, crenças, não importa o que seja, tudo que é de fracassado, pode ser superado ao elevar os nossos pensamentos para a centelha divina que está dentro de nós. Então, literalmente foi isso que eu fiz. Quando eu li esse livro, eu estava elevando minha mente, meus pensamentos, para o meu nível elevado que eu sou com o todo. Então todas as limitações sumiram. Eu parei de focar no fracasso e elevei minha consciência, minha energia alterou literalmente, instantaneamente. Eu comecei a fazer o que precisava ser feito, sentir mais entusiasmo, tesão de literalmente exercitar o meu corpo, ler, trabalhar, estudar, doar, agir, vender, fazer o que precisa ser feito para construir o meu império aqui na Terra, falando do todo, servindo à humanidade. É isso. Então, se você hoje está passando por uma depressão, por uma angústia, por uma desconexão com o Pai Celestial, não importa, você está se investindo na vida, não está sabendo para onde ir, não está conseguindo nem pensar direito, é porque você está dando foco aos pensamentos destrutivos da sua mente. Você literalmente tem que parar, fazer um jejum. E esse jejum não é jejum apenas de alimento, é um jejum de pensamentos também. E elevar os seus pensamentos para o todo Pai Celestial. E começar a se ver como um ser que você é, espiritual. Você é um ser espiritual, com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. O seu corpo obedece à sua mente obedece ao seu espírito. E o seu espírito é você em Deus. Você e Deus é um só. E nada nem ninguém pode separar essa verdade de você. Veja, até eu que estou em um nível de frequência tão elevada, decair. Mas isso é uma lei universal. A lei do ritmo. Uma hora você está em alta, uma hora você está em alta, uma hora você está em baixa, uma hora você está em alta, uma hora você está em baixa. Podemos ver essa lei na natureza. Exemplo, nas ondas do mar. Uma hora vem onda grande, uma hora vem onda pequena. Uma hora é inverno, uma hora é verão. Uma hora é noite, uma hora é dia. A lei do ritmo permeia e penetra tudo que é natural no universo. E você é um ser natural, criado em mais de semelhança de Deus. Ninguém pode te parar, meu irmão. Então, essa conversa que eu tive aqui com você agora foi apenas para você se despertar, literalmente se unificando com o todo. Como, Mitch, eu posso fazer isso? Primeiro, leia um bom livro. Pode ser esse aqui, ó. O poder está dentro de você. Pode ser qualquer um. Pode ser o maravilhoso manual da vida. Pode ser um livro que você gosta, não importa. Leia para elevar a sua mente. Segundo, converse com o Pai que está dentro de você. Literalmente é isso. Terceiro, lembre-se de quem você é. Eu não estou dizendo o seu nome. Pode ser João, Maria, José, Fernando, Cristóvão, Jesus,
Não importa. O seu nome terreno é apenas um apelido terreno. Você não é o seu nome. E você não é o seu corpo. E você não é a sua mente. Você literalmente é o próprio Deus em ação aqui na Terra. Ah, Mitch, eu não acredito nisso. Então você tem que ler o Manual da Vida. No próprio Salmo diz. Todos nós sabemos que o Manual da Vida é a palavra do Pai. E que a palavra do Pai é eterna, verdadeira, justa, honesta. E está escrito: vós sois filhos, filhos espirituais de Deus. E vós sois deuses. Ponto. Vós sois deuses. Você literalmente é um com Deus. Essa é a sua real essência. Quando Jesus disse, eu e meu Pai somos um só, ele não disse que eu, Jesus, sou um com Deus. Ele disse eu, porque todo aquele encarnado é um com Deus. Só você pode dizer eu para si mesmo. Para mim, você pode dizer tu e Deus é um só. Para outras pessoas, vós sois um com Deus. Mas, para si mesmo, só você pode dizer eu e meu Pai somos um só. É por isso que Jesus disse eu e meu Pai somos um só. Porque todos nós somos membros de um único corpo, de um único espírito, de um único ser, de uma única mente, de uma única consciência elevada. Então preste atenção. Até eu decair. E eu prego a verdade, que somos um com Deus. Mas, quando eu parei de olhar e seguir os meus olhos para quem eu realmente sou, eu estava me afundando cada vez no fracasso e parei de olhar para o propósito do todo. Quando eu tirei a venda e peguei o fracasso como experiência de crescimento, de elevação, tudo voltou ao natural. Literalmente, nossos fracassos e destruição está apenas em uma única coisa: esquecer quem nós somos. E lembre-se, eu afirmo, em verdade vos digo, você e Deus é um só. E nada nem ninguém pode separar isso de você. Curte, compartilhe e comenta esse conteúdo aqui agora. Se você quer fazer um teste rápido para se livrar, seja de literalmente desconexão com o pai, fraqueza mental, espiritual, não consegue tomar decisão, sente medo, se sente que tem crenças limitantes, eu te convido a fazer um teste rápido para descobrir a cura que melhor se identifica com o seu momento atual. Onde está essa cura, Mítico? O link no nosso perfil vai te ajudar. É só clicar e fazer esse teste. Rápido e prático. Te vejo do outro lado. Lembre-se, você e Deus é um só. E nada nem ninguém pode tirar. É impossível alguém. Obrigado.